Olá! Hoje a gente mergulha em uma das histórias assim mais fundamentais da tradição judaico-cristã, o livro de Êxodo. E para guiar nossa análise, a gente tem aqui duas fontes bem interessantes. Ambas são introduções de bíblias de estudo, uma da versão Holman, que reflete uma perspectiva teológica mais tradicional, a outra é da Nova Almeida Atualizada, a NAA. E essa já tende a incorporar um diálogo mais amplo com a pesquisa acadêmica moderna, né? E ter essas duas visões lado a lado, para mim, é o que torna a análise tão rica. A nossa ideia aqui é entender o que é esse livro, qual é a história, quem escreveu e, o que sempre me deixou intrigada, quando tudo isso teria acontecido de verdade. Bora tentar desempacotar as várias camadas de história, teologia e, claro, debate que existem por trás dessa obra. É uma ótima forma de colocar. E o que eu acho interessante é que mesmo com abordagens diferentes, as duas fontes elas concordam na estrutura central da história. Isso já diz muito sobre o poder dessa narrativa, sabe? Ela moldou a identidade de um povo e influenciou o mundo. Então a gente vai explorar não só a história em si, mas como ela é estudada e interpretada hoje. Perfeito. Para começar pelo básico, o nome Êxodo já entrega o jogo, né? Vem do grego e significa saída. Exato. É a grande história da saída do povo de Israel do Egito. Sim, mas o título original em hebraico é Shemot, que significa nomes. É a primeira palavra do livro. Estes são os nomes dos filhos de Israel. E esse detalhe é genial. Por quê? Porque ele funciona como uma ponte direta com o livro anterior, o Gênesis, que termina com a família de Jacó se estabelecendo no Egito. O Êxodo começa exatamente onde o Gênesis parou, sabe? Conecta tudo numa grande saga. E que saga! A história é puro drama. Começa com os israelitas como um povo oprimido, escravizado. E aí surge a figura de Moisés, um herói que, convenhamos, não queria muito emprego. Totalmente. É o clássico, eu não pedi por isso. Moisés basicamente apresenta a Deus uma lista de 5 desculpas excelentes para não aceitar o trabalho. Sim, desde não sei falar direito, até... Até quem sou eu? É uma das entrevistas de emprego mais honestas da literatura antiga. Mas a partir daí, a narrativa engrena num conflito épico entre Yahvé, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, com o faraó ali no meio do campo de batalha. E esse conflito explode nas famosas pragas e na travessia do Mar Vermelho, que é talvez uma das cenas mais cinematográficas de toda a Bíblia. Mas a história não para ali, na libertação. Exato, a libertação é só o começo. Depois vem a jornada pelo deserto, que é cheia de percalços, reclamações do povo. Muita reclamação. Muita. Mas também de provisão divina. E tudo isso leva ao momento central, o clímax no Monte Sinaí. É lá que eles recebem os 10 mandamentos e as leis que vão transformar, tipo um bando de ex-escravos, em uma nação, uma comunidade com regras e propósito. E o livro termina com um foco intenso na construção do tabernáculo, a tenda sagrada. Ou seja, a história não é só sobre sair do Egito, mas sobre para onde eles estão indo. Exatamente. Indo para uma nova forma de viver, com a presença de Deus no meio deles. Uma das fontes descreve o livro como a história de aventura por excelência. E faz todo sentido. Tem o herói relutante, O vilão implacável, a libertação espetacular, a viagem perigosa e o final grandioso, com a entrega da lei. É a matriz de todas as histórias de redenção do Antigo Testamento. Agora é um debate. quem de fato escreveu isso tudo? E quando? A tradição tem uma resposta bem clara, né? Sim, a visão tradicional, que a fonte da Roma apresenta bem, atribuía a autoria diretamente a Moisés. O argumento se baseia em passagens dentro do próprio livro que dizem que Moisés registrou certas leis ou eventos por ordem de Deus. Certo. A ideia é que ele teria compilado a maior parte do texto durante os 40 anos no deserto. Mas a fonte da NA, seguindo uma linha mais acadêmica, sugere que a história pode ser um pouco mais complexa. Exatamente. Hoje, muitos estudiosos, mesmo os que defendem a historicidade dos eventos, veem o livro como o resultado de um processo mais longo. Eles concordam que o Êxodo contém tradições muito antigas, talvez com origem do próprio Moisés, mas que o texto como a gente tem hoje foi editado e compilado por escribas e sacerdotes séculos depois. Eles destacam que o livro em si não diz «Eu, Moisés, escrevi este livro». É uma atribuição que veio da tradição posterior.
E essa discussão de autoria se conecta diretamente com a outra grande questão, a data dos eventos. Quando o êxodo teria acontecido? E aqui, as nossas fontes mostram um debate fascinante com duas teorias principais. A primeira é a data antiga, que coloca o êxodo por volta de 1446 a.C., no século XV a.C. Essa data vem de um cálculo bem específico. O livro de 1 Reis diz que o Templo de Salomão começou a ser construído 480 anos depois da saída do Egito. Como a data do reinado de Salomão é mais ou menos estabelecida, é só fazer a conta para trás. Parece bem direto. Mas então, por que existe outra teoria? 1260 a.C., no século XIII a.C. Ah, bem depois. Sim, a principal evidência aqui vem do próprio texto de Êxodo, que diz que os israelitas foram forçados a construir as cidades de Pitom e Ramessés. Certo. O faraó mais famoso por grandes construções numa cidade chamada Pi-Ramessés, no delta do Nilo, foi Ramessés II, que reinou exatamente nessa época. Ok, então, o que essa diferença de quase 200 anos realmente muda na nossa leitura? Isso afeta a credibilidade da história ou só o cenário em que ela acontece? Essa é a grande questão. Para alguns, a data antiga se alinha melhor com a cronologia interna da Bíblia, e é uma questão de confiança no texto. Para outros, a data tardia parece mais plausível historicamente, porque se encaixa melhor com o que a gente sabe do Egito na Idade do Bronze final. Entendi. Muda o faraó, muda a dinâmica geopolítica da região. Não invalida a história, mas a coloca em um contexto histórico diferente. É uma tensão entre a evidência textual interna e a evidência material externa. E falando em evidência externa, isso abre a porta para a pergunta mais delicada de todas. O êxodo realmente aconteceu? O que as fontes dizem sobre a confiabilidade histórica do relato? Esse é o ponto mais debatido e as fontes são bem honestas sobre a complexidade. Elas afirmam que, de fato, não existe nenhuma evidência arqueológica direta e conclusiva de uma migração em massa de israelitas pelo deserto do Sinai. Nada? Nenhum acampamento, nenhuma cerâmica. Da mesma forma, não há um único hieróglifo egípcio que diga: hoje tivemos 10 pragas terríveis e nosso exército de escravos fugiu. Continuar levando o livro a sério como um documento com raízes históricas. A fonte da Anayá apresenta alguns contra-argumentos muito bons. Primeiro, o argumento do constrangimento. Como assim? Que nação inventaria para si uma história de origem tão humilhante, começando como um bando de escravos? Mitos de fundação geralmente são sobre deuses e heróis gloriosos, né? A escravidão soa como uma memória real e dolorosa. Faz sentido. Ninguém inventa um passado vergonhoso de propósito. Exato. Segundo, o contexto geral bate. Sabemos que havia muitos povos semitas, vindos da região de Canaã, vivendo e trabalhando no Egito, às vezes em condições de trabalho forçado. A história se encaixa no cenário social da época. E terceiro, existem achados arqueológicos paralelos que são no mínimo intrigantes. Um exemplo citado é um santuário tenda encontrado em Tímina, no deserto, datado de 1150 a.C., que tem uma estrutura surpreendentemente similar à descrição do tabernáculo bíblico. Não é uma prova, mas mostra que o tipo de objeto descrito no livro existia naquela região, naquela época. Então, o cenário é de ausência de prova direta, mas com várias evidências circunstanciais que tornam a história plausível dentro daquele contexto. Se não podemos tratar o livro como, sei lá, um jornalismo moderno, qual é a mensagem central que ele quer transmitir, independentemente dos detalhes históricos? É aqui que a análise fica realmente profunda. As duas fontes convergem para mostrar que o Êxodo é, acima de tudo, um manifesto teológico. A introdução da Holman, por exemplo, organiza a mensagem de Deus em 4 grandes atos revelados na história. O primeiro é a revelação. A famosa cena da sarça ardente... Certo. Exatamente. Ali, Deus se revela com um nome pessoal, Yahweh. Eu sou o que sou. No mundo antigo, conhecer o nome de um Deus era algo imenso. Não era só um rótulo. Não mesmo. Significava ter um vislumbre da sua essência e a possibilidade de um relacionamento. Ao revelar seu nome,
Yahweh estava quebrando uma barreira, se tornando pessoal de uma forma que os grandes deuses impessoais dos impérios não eram. O segundo ato, imagino, é a libertação em si, a redenção. Sim. Deus ouve o clamor dos oprimidos e age com poder para libertá-los. A Páscoa é criada como um memorial eterno desse ato. E essa ideia de redenção se torna um modelo para todo o resto da Bíblia, não é? Pois é, a libertação do Egito é constantemente referenciada como o ato fundador de Israel, a prova de que Deus está do lado dos oprimidos. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a lei. Depois da liberdade, vêm as regras. E é fascinante pensar na lei não como uma lista de nãos, mas como as regras da casa. Gostei disso. Deus liberta o povo da casa da tirania egípcia e no Sinai ele basicamente diz: bem-vindos à minha casa. Para que a gente possa viver bem juntos em liberdade, aqui estão as regras que vão garantir que ninguém volte a oprimir ninguém. Não é uma liberdade para fazer o que quiser, mas uma liberdade estruturada dentro de uma aliança com direitos e deveres. E o quarto e último ato, o clímax do livro, é o tabernáculo. Por que é isso tão importante? Porque responde à pergunta: e agora? Depois da revelação, da redenção e da lei, o que acontece? A resposta do Êxodo é radical. Deus quer morar com seu povo. Nossa! O tabernáculo é a representação física disso. É a presença de Deus se tornando acessível, móvel, viajando com eles pelo deserto. Isso quebra completamente a ideia de deuses presos em templos distantes. Então, o fascinante aqui é que esses 4 temas formam uma única jornada. Sabe, Deus não só liberta o povo de algo, a escravidão, mas os liberta para algo. Exato. Para uma nova identidade governada por uma lei justa e centrada na sua presença. A liberdade não é o fim, é o começo de um relacionamento. Perfeitamente colocado. No fim das contas, a declaração central do livro, que ecoa por toda a história posterior de Israel, é: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tudo gira em torno dessa afirmação de identidade e ação. Resumindo nossa análise, o livro de Êxodo é muito mais que uma história de aventura. É a fundação de uma identidade, a narrativa de como um grupo de escravos se torna um povo com uma missão, através de uma aliança com o divino. A gente viu que os debates sobre autoria e datação são complexos, com a cronologia interna da Bíblia e as evidências externas apontando em direções diferentes, o que mantém os estudiosos ocupados. Mas, para além desses debates, a força teológica do livro sobre redenção, lei e a presença de Deus é inegável e continua a ecoar por milênios. E isso nos deixa com uma reflexão final. A estrutura do livro é uma jornada clara. Começa na opressão e distância de Deus no Egito, passa por um encontro direto e transformador no Sinai e culmina em uma convivência íntima no tabernáculo. Sim, é um padrão. É um padrão. Da escravidão ao relacionamento e do relacionamento à coabitação. Pensando nisso, de que outras formas essa mesma estrutura narrativa de opressão, para encontro e para convivência, pode ser vista ou aplicada a outras jornadas de transformação, sejam elas pessoais, sociais ou até mesmo culturais.